Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é Sheila Dias, e eu vim trazer aqui um tema um tanto polêmico, né, sobre o livre-arbítrio. Eu recebi esses dias um vídeo onde a pessoa falava: a pessoa tem livre-arbítrio, aí você vai ficar aí lutando por 10, 20, 30, 40 anos, né? E eu acho, meus irmãos, que antes de mais nada, a gente precisa começar a seguir pessoas que estão lutando por aquilo que nós também estamos lutando, né? Essa pessoa, ela falou abertamente num canal grande que ela tinha desistido sobre o tema da restauração e criou um canal, né? E que ela ia ali falar da restauração pessoal dela, né? Como se restaurar. E pessoas estão ali, tão sedentas por receber qualquer tipo de palavra, que estão se alimentando de palavras de pessoas que desistiram, né? Meus irmãos, se tem algo que eu aprendi na vida, é que a gente é a média das 5 pessoas da qual nós convivemos. Se você conviver com 5 pessoas que não conquistaram nada, que nunca lutaram por nada, você vai ser só mais um desistente. Se você conviver com 5 pessoas que construíram alguma coisa, você tem uma oportunidade de construir também, porque você vai estar ao lado de pessoas que vão te mostrar que é possível. Então, assim, primeiro de tudo, deixa de ouvir conselhos de quem nunca construiu nada, né? Então, vamos falar sobre o livre-arbítrio? Antes de mais nada, eu tenho que falar que não tem essa palavra livre-arbítrio na Bíblia, né? Não tem. Você pode procurar, joga no Google aí livre-arbítrio, Bíblia, na Bíblia, do jeito que você quiser, e você vai ver que não existe essa palavra composta, né? Livre-arbítrio, gente, então, vamos tirar da onde ela existe, né? Que é do dicionário. No dicionário, ela significa que é o poder que cada pessoa tem sobre as suas escolhas, né? Sobre as suas ações, sobre escolher o seu próprio caminho, né? Isso é real. Cada pessoa tem mesmo, né? O seu livre-arbítrio, o poder de decidir cada caminho. Então isso quer dizer, Sheila, que Deus, então, meu marido decidiu por esse caminho e ele não vai voltar, né? Porque Deus, o livre-arbítrio significa que cada um tem poder de escolha e decisão da sua própria vida, né? Eu acredito, irmãos, que livre mesmo nós só estamos quando estamos com Cristo. Sabe por quê? Porque isso sim é liberdade. O Senhor comprou para nós a liberdade, né? Quando você está no mundo, você não está livre. Você está preso, você tá cativo, segundo o que diz a Bíblia, né? Cativo pelo mal, pelo inimigo, né? Então, quem está livre realmente, né? Aquele que acha que a libertinagem é liberdade, né? Ou aquele que vive realmente em paz e que está caminhando pela porta estreita, pelo caminho estreito em direção à salvação. Quem realmente é livre? As amarras, as correntes, meus irmãos, está dentro de nós mesmos. É por isso que o cônjuge que sai opresso, ele tem essa vontade, esse desejo de gritar para todo mundo que ele está bem, que ele está feliz. Irmãos, eu nunca vi alguém que realmente é tendo que provar. Jesus nos ensina isso. Quando Satanás fala assim para ele: atira-te daqui, desse monte, porque a tua palavra diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde, né? Jesus poderia ter atirado ali, se atirado e ter mostrado para Satanás que ele era realmente Deus, mas ele não precisava provar nada para ninguém, e muito menos para o Satanás, entendeu? Então, ele não faz, porque quem é realmente não prova. Se você ler todas as palavras, todos os livros que fala sobre quando Jesus estava sendo perseguido, ele não era perseguido por pecadores, ele era perseguido pelos letrados, né? Pelos que eram religiosos, e aqueles questionavam ele a todo momento, e você vai olhar na palavra, que quando ele foi a julgamento, a palavra diz que ele não se defendeu. Sabe por que ele não se defendeu? Porque ele tinha um propósito, né? Eu acredito, né? Isso é algo que eu acredito, que se Jesus, naquele dia que ele foi tentado por Satanás a se lançar, se ele tivesse se lançado, eu tenho certeza que ele ia viver. E por que ele ia viver? Porque o plano de Deus para a vida dele não era que ele morresse ali. O plano de Deus para a vida dele era que ele fosse realmente crucificado, né? Aí, vamos voltar então aqui no tema do livre-arbítrio, e
quero muito que vocês entendam, meus irmãos, que a liberdade nós somente temos em Cristo, nós somos livres em Cristo, né? Para poder falar aqui para vocês, no casamento, vocês têm o livro de Oséias lá, 1, 2 e 3, fala que Deus deixa muito claro que ele chama Oséias, né? Ou seja, você hoje que está lutando pelo teu casamento é o Oséias dessa sua geração, né? É você, porque aquele Oséias do livro, aquele já está na glória, mas você é o Oséias da vez. Então o Senhor fala para Oséias, Oséias, vai e paga o preço por Gomer. Gomer é a esposa de Oséias, né? Ela estava na prostituição, ela estava na libertinagem, ela estava no mundo, porque eu vou cercar os caminhos dela, né? Aí ali o Senhor fala, né, que ele vai cercar os caminhos, então ele vai tirar as festas, os sábados, a sua lã, o seu linho, a sua bebida, o seu gozo, né? Ela vai ir aos seus amantes e não vai encontrá-los, né? Então será, né, que realmente existe esse livre-arbítrio que as pessoas tanto dizem, gente, para com essa loucura, com essa dependência, né? Não, a pessoa tem um livre-arbítrio, será que tem mesmo? Mas então, se Deus está dizendo em Oséias isso, então como é que eu posso dizer que o outro tem livre-arbítrio? Meus irmãos, eu acabei de falar para vocês no início desse vídeo, livre-arbítrio nós temos em Cristo. Então, se o meu cônjuge ainda está lá cativo, né, que ele está no mundo, o Senhor ainda não foi por ele, é porque nós ainda não pagamos o preço que o Senhor pede para pagarmos. Ah, Sheila, então quer dizer que eu tenho que realmente sofrer? É isso que Deus está querendo que eu faça? Não, eu não estou falando que Deus está dizendo que você tem que sofrer. Eu estou dizendo, irmão, que nem você ainda está vivendo dentro do livre-arbítrio, nem você ainda entrou naquele lugar que o Senhor está te esperando. Sabe por quê? O maior interessado em restaurar o teu casamento, a tua família, é o Senhor, porque a família é projeto dele, né? A palavra de Deus diz que antes mesmo que eu pedisse, o Senhor já sabia o que eu queria. Isso para mim fica muito claro quando o Senhor planejou o casamento sem nem Adão saber que existia casamento, né? A palavra lá em Gênesis diz assim, que o Senhor foi visitar Adão e aí Adão estava lá, tristão, sabe? Lá parado na árvore, observando que cada animalzinho tinha sua parceirinha e Adão falou, poxa vida, olha lá, ó, nem que eu podia ter também uma daquela, né? Será que Adão estava pensando isso? Não, porque ele nem imaginava que existia. Mas o Senhor sentiu o que faltava para Adão. Adão não precisou pedir. Então, o que o Senhor fez? Fez Adão cair no sono profundo e ali tirou a mulher, né? Quando Adão acorda, né? Faz a mulher de Adão, né? Desde a costela de Adão, né? Quando Adão acorda, Adão, ele está tão maravilhado que ele fala assim, osso do meu osso, carne da minha carne. Eu ainda quero ouvir meu marido falar isso, viu? Acho que vou jogar umas indiretas aqui para ouvir ele falar isso, não é? Então, assim, você entende que é algo tão profundo o projeto de Deus que não se pode nem separar, né? Então, vamos lá, já deixei para vocês sobre o livre-arbítrio no casamento, onde a Bíblia mostra claramente isso, que é lá na palavra de Oséias. Se eu for ler aqui, esse vídeo vai ficar imenso, né? Mas eu quero, sim, trazer para vocês outra história sobre o livre-arbítrio e quero que você analise se o homem que está em Deus realmente tem um livre-arbítrio. E quando Deus fala, agora é comigo, se esse realmente tem um livre-arbítrio, eu vou ler uma história para vocês e vou colocar também a minha história de como eu vi o meu livre-arbítrio, né? Olha só, vamos falar sobre Jonas, né? Eu escrevi aqui, então vai parecer que eu estou lendo porque eu estou mesmo, para não esquecer, né? Jonas fugiu, né? Desobedeceu e fugiu de Deus. O que Deus fez? Deixou ele seguir seu livre-arbítrio? Afinal, o livre-arbítrio é inviolável, não é? Não é isso que as pessoas estão dizendo, que Deus permite? Então, se é inviolável, então vamos ver o que aconteceu com Jonas. Está na Bíblia, tá, meus irmãos? Vocês podem ler. Acho que não foi bem assim, né? Deus mandou uma tempestade, Jonas foi jogado no mar, foi engolido por um peixe e levado até onde Deus queria que ele fosse. Que ali era aonde o Senhor havia enviado, né? Para quê? Para fazer a vontade de quem? Do próprio Deus. E esse é o único tipo de livre-arbítrio que eu acredito que existe, se está dentro do propósito que Deus determinou para cada um de nós. Senão, tudo aquilo que nós tentamos fazer será frustrado. Será frustrado. E eu digo isso para vocês, por quê? Né? Quando eu repudiei o meu marido, quem me conhece sabe que eu repudiei, não tive H, mas eu repudiei meu marido, não queria mais o casamento, né? Eu tinha perdido, eu estava opressa, tinha perdido a visão do casamento.
visão de futuro com meu marido. Eu olhava e não via futuro mais com ele. Eu até mudei de quarto, eu saí do meu quarto, né? E eu não via realmente mais solução para nós, para o casamento. E ali, enquanto eu repudiava ele, eu não queria mesmo. Então, a única coisa que eu queria, nós morávamos no exterior, morávamos em outro país, eu queria voltar para o Brasil, queria voltar para minha família, para minha casa, voltar a ter o emprego que eu tinha antes, voltar à vida de antes, né? De tanto que eu perdi a visão ao lado dele. Então, meu marido, pelo medo, né? Ele recebeu uma proposta da empresa que ele trabalha de voltar para o Brasil e ele tratou de aceitar de imediato, porque o medo dele era que eu abandonasse e viesse embora com a nossa filha. Só que tudo foi muito rápido, né? Foi muito rápido e isso foi no final de outubro. Novembro a gente teve que planejar minha vinda em dezembro para o Brasil para poder ajeitar todas as coisas e em janeiro eu já estava aqui por conta da escola da nossa filha, né? Em janeiro aconteceu o primeiro sinal de Deus sobre a restauração, né? Eu vou contar isso para vocês em um outro vídeo, mas ali eu ainda não queria o casamento, né? E eu me lembro muito bem que nesse período que meu marido recebeu a proposta, eu tinha feito um propósito de jejum com Deus. Eu fiz um jejum pela minha vida para Deus colocar em ordem a minha vida. A minha vida, fiz esse propósito de jejum. Olha para vocês verem como Deus é fiel. Em dezembro, quando eu vim para acertar as coisas, o Senhor me deu o primeiro sinal sobre a restauração, só que eu ainda não queria, né? Eu vim em janeiro, meu marido teve que ficar mais 2 meses para entregar a empresa lá e vir para cá. E quando ele chegou, eu já estava meio que passando por alguns problemas, como o Jonas, só que ali eu não tinha mais o meu marido para me ajudar a resolver os problemas. Então ali foi quando eu comecei a falar, poxa vida, se ele tivesse comigo, as coisas talvez não estariam dessa maneira. A ponto que eu lembro que eu estava com um problema e eu fui bem pontual falando assim para ele, poxa vida, se eu tivesse marido, esses caras não estariam fazendo isso comigo. Eu lembro de ter usado essa frase com ele, né? O que aconteceu? Como eu ia voltar para o meu apartamento, e o apartamento já estava alugado o tempo que eu morei no exterior, que foram 7 anos, o apartamento ficou alugado, então eu quis fazer uma reforma. Era algo que eu planejei pequeno, só que aí você começa a conversar com a mão de obra e eles começam a colocar coisa que você precisa, você olha e fala, não, realmente, precisa e é melhor fazer agora. Quando eu vi de uma obra que era pequena, eu já estava arrancando até parede. Só que aí esses caras me largaram na mão, pegaram outra obra, e a marcenaria errou o meu projeto, e virou assim um transtorno, um transtorno. E eu acabei gastando simplesmente muito mais do que eu pretendia gastar com aquele apartamento, né? Então eu tive que fazer várias adaptações, né? Porque eu gastei um dinheiro que eu não contava gastar. Então, assim, ali foi quando eu comecei a perceber que eu sozinha as coisas não funcionavam como eu achava que funcionava. Ali foi quando eu comecei a perceber que eu precisava do meu marido para poder me ajudar e que se talvez tivesse a figura masculina ali, aqueles homens não teriam feito tudo o que fizeram, né? Porque parece que quando é com homem as coisas acontecem diferente. E eu tinha essa percepção, exatamente essa percepção era que eu tinha, que eles estavam fazendo tudo aquilo por conta que eu era mulher. E se fosse com um homem, como eu já tinha passado, já tinha morado no exterior, já tinha feito 3 reformas, então eu não passei por aquilo, né? Antes, quando nós estávamos juntos, eu já tinha feito a reforma aqui nesse apartamento mesmo que nós reformamos, e eu não tinha passado por isso, então eu comecei a comparar, né, as situações. Então ali foi quando eu comecei a ter as minhas tempestades. Deus começou a mandar as primeiras tempestades. Só que eu não fui quebrantada na primeira tempestade. Eu tive que ser lançada ao mar, eu tive que entrar na barriga do peixe, até eu entrar na barriga do peixe, o Senhor ali me conduzir para onde Ele tinha me dado a ordem para ir. Aonde o Senhor mandou a ordem para ir? Restaura-te, liberta-te, salva-te, e eu vou cuidar do teu marido e vou fazer o mesmo processo com ele. Né? Só que eu não entendi, então eu precisei passar pelo repúdio do meu marido, precisei ver meu marido se envolvendo com outra pessoa, precisei ver o meu marido realmente falar que para a gente já não dava mais, ou seja, por muitas coisas, né? Precisei ouvir meu marido falando assim, não, você escolheu isso, agora aguenta as consequências, né? Ou seja, isso só é um breve resumo, né?
Então, o Senhor permitiu com que as lutas, aonde para mim fazia sentido, se levantassem. Isso só é uma coisa que eu estou falando para vocês, meus irmãos. Só estou aqui fazendo um storytelling de uma coisinha que eu precisei passar para entender, né, o caminho. Depois ali o Senhor me levou num lugar que era um curso que eu achava que eu ia melhorar profissionalmente. Quando chegou, aquele lugar falava sobre ressignificação, sobre se auto-ressignificar, e quando eu descobri que a ressignificação, os problemas a maior parte dos problemas que eu causava, que estava acontecendo na minha vida, eram causados por mim mesmo. Então aí quando sua ficha começa a cair, você fala, meu Deus do céu, eu poderia ter feito diferente, agido diferente, e agora, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, o livre-arbítrio, meus irmãos, existe quando nós estamos em Cristo. Hoje eu sou livre, porque eu posso olhar para trás e ver da onde eu estava, como eu estava opressa, como eu estava cativa, como eu estava cega, e eu fui liberta, né? E eu estou liberta. Hoje, para mim, o mais importante é o reino dos céus, é eu realmente caminhar segundo aquilo que é da vontade do Senhor para a minha vida, né? Sheila, e se Deus pedisse para você sacrificar o seu Isaac e viver sozinha? Meus irmãos, eu ia pedir muita força para ele, muita força mesmo. E se ele me pedisse isso, é porque ele sabe que eu podia aguentar isso, né? Assim como foi com Paulo, né? Ou seja, ele só vai pedir aquilo para quem ele sabe que a pessoa vai aguentar, porque ele mesmo é a nossa força. E muitas vezes a gente se esquece que o Senhor, o tempo para ele é diferente do nosso, né? O nosso tempo é cronos, o dele é kairos, ou seja, o nosso tempo é contado por dias, meses e anos, o dele é por séculos, né? O Senhor já viajou nos séculos, antes mesmo do mundo existir, o Senhor já era, né? Então, ou seja, a gente esquece que o Senhor conhece o nosso futuro, a gente esquece que Ele nos criou e Ele sabe o que é melhor para nós, né? E eu posso dizer para vocês, irmãos, bendito é o deserto. Sabe por quê? E faz todo sentido quando nós entendemos que era necessário passar, porque é uma transformação incrível, que eu vou dizer para vocês que até o meu jeito de falar mudou. Eu era reclamona, hoje as situações acontecem e eu tenho esperança, então eu já não preciso mais reclamar. Antes as situações aconteciam e eu não fazia a menor ideia de como resolver. Hoje não, hoje eu sei que o meu Redentor vive e por mim ele vai se levantar, né? Vocês podem também ler sobre se existe livre-arbítrio, e o Senhor deixa claro em Jó também, Jó 34, lá do 21 ao 28, Deus também fala sobre isso, né? Diz assim, Eliú, né, fala sobre isso, diz assim, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra, assaz profunda aonde se escondam. Os que praticam a iniquidade, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes, sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite o transtorna e ficam moídos, e ele os fere como os perversos, à vista de todos. Porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Vocês conseguem entender que aquele que está fora, transgredindo, ele paga um preço? Muitos cônjuges não dormem, e a palavra de Deus diz exatamente isso, que durante a noite eles são transtornados e ficam moídos, né? E o Senhor ouve o clamor, e por conta das suas iniquidades, o Senhor ouve o clamor e atende ao pobre necessitado, aos aflitos. Então, meu irmão e minha irmã, a gente tem apenas que crer, né? Leia também, vou deixar aqui para vocês, Jó 36, do 8 ao 15, o 36, 22, o 38, 10, né? E Oséias 1, 2 e 3, para que vocês realmente possam entender que o livre-arbítrio nós temos somente quando estamos em Cristo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família de vocês, os filhos,
e aqueles que rodeiam, que vocês sejam luz para a vida deles. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço.